O Assembleia Repórter Especial sobre a Constituição de São Paulo conta a história da Carta Magna do Estado promulgada em 1989. No 5º capítulo da série sobre o legado da Constituinte, você vai saber um pouco mais sobre os bastidores de um importante trabalho que há 25 anos envolveu 84 parlamentares paulistas. A construção da nova Carta Paulista foi feita um ano depois da Constituição Cidadã Federal de 1988 ter estabelecido um novo marco legal no país depois do longo período de ditadura militar. A convidada do programa de hoje é Guiomar Namo de Mello, ex-deputada estadual constituinte pelo PSDB. A educadora também colaborou com sugestões em sua área de atuação para a Constituição Estadual. Ex-secretária municipal da Educação, Guiomar de Mello orgulha-se de ter participado da elaboração de leis que iriam contribuir para a melhoria das condições de vida da população, como um maior desenvolvimento econômico e criação de novas políticas sociais. Ela conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, palco da discussão e da votação da Constituição de São Paulo. Eu vou conversar com a deputada constituinte Guiomar Namo de Mello, educadora, foi secretária municipal da Educação de São Paulo. Começou sua militância em 1962 no movimento de defesa da escola pública, tendo participado da UEE e da UNE. Foi deputada estadual pelo PMDB, 87 e 91, eleita constituinte com 41.267 votos, a maioria proveniente da capital, e foi fundadora do PSDB em 1988. Deputada, vamos dar um salto 25 anos para trás. O que movimentava esta Casa de Leis e principalmente a sociedade lá fora que elegeu os seus constituintes? O que esperavam dos políticos à época? Eu acho que era um momento de uma abertura política que era bastante nova, né? Nós estávamos praticamente saindo de um período autoritário e havia toda uma ansiedade de reconstruir o Estado de Direito no Brasil. Sim. As instituições, para que as instituições fossem transparentes, para que a sociedade se democratizasse, para que a escolha dos governantes fosse feita por eleição direta. Então, a Constituinte, tanto a nacional, né, quanto a que acontece em cada Assembleia Legislativa, sim, ela se insere dentro desse movimento maior, né, de democratização e de resgate do Estado de Direito brasileiro. Estávamos construindo um novo marco constitucional, legal para o país, né, e estávamos todos aprendendo o que é viver num país democrático, porque havia sido um longo período, né, sem que a nossa participação fosse consentida ou pelo menos conquistada. Então acho que era esse o espírito que animava. E evidentemente que dentro desse processo de democratização e de estabelecer novos marcos constitucionais para o país, também havia uma ansiedade de melhoria, de contribuir para a melhoria das condições de vida, para o desenvolvimento econômico, para as políticas sociais. E como foi espelhar a Constituição de todos nós paulistas com a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses em Brasília? Bem, a Constituição Cidadã, ela foi o nosso marco básico, né? Quer dizer, nós trabalhamos dentro dos parâmetros, digamos assim, que a Constituinte Nacional havia estabelecido, né? Claro que a Constituição também, em nível federal, era muito nova. Todos tínhamos lá a Constituição na mão e estávamos toda hora consultando, porque tudo havia sido feito a partir de 88. Sim, né? sim. Então, 88 foi aquele ano de Constituinte que a gente conheceu. De muita efervescência. De muita efervescência, e também de muita turbulência, né? Sim. As forças políticas que depois iam marcar todo o cenário brasileiro, naquele momento elas já estavam presentes, né? Sim. E com esta
divisão que sempre caracterizou um pouco a sociedade brasileira e, de certa maneira, os países da América Latina, que é das forças de esquerda e das forças tidas como de direita ou conservadoras, e também num mundo que tinha mudado muito. Veja, nós construímos a Constituição Estadual em 89, logo depois da Federal, e o Muro de Berlim caiu em 89. Não é? Tudo concomitantemente. Tudo concomitantemente. E tendo por trás disto uma revolução tecnológica que estava mudando as relações sociais, a forma como o conhecimento se dissemina e se produz, e que evoluiu até um ponto que nós estamos hoje, né? De avanços tecnológicos muito grandes. Então, veja só, você tem uma economia que se mundializa, porque a queda do Muro de Berlim simbolizou, de certa maneira, que o mundo se globalizou. Um novo sem fronteiras, um novo sem fronteiras, acabou o maniqueísmo, né? Sim. E a revolução tecnológica tornou a informação disponível. Sim. E nós, no Brasil, estávamos reconstituindo o Estado de Direito, coisa que a Europa e os países desenvolvidos já haviam consolidado há mais de 100 anos. Né? Então, nós ainda estávamos nisto, mas neste cenário mundial. O anseio de liberdade e, ao mesmo tempo, o excesso de deveres para o Estado. Parece que a Constituição colocou muito o direito do cidadão e o dever do Estado. Mas quem paga a conta é o contribuinte, que é o próprio cidadão. Como conciliar interesses? Eu acho que nós estamos nessa tensão, digamos, até hoje. O Brasil seguiu esta tradição de, digamos assim, escrever na Constituição todos os direitos e criar poucas condições para que os direitos sejam observados, né? Sim. E, além do mais, como você mesmo menciona, sem ter clareza de onde vem o recurso para que esse direito seja garantido. Com isso, arma-se praticamente uma arena, né, onde o poder de reivindicação dos grupos sociais acaba pressionando muito e, na verdade, os direitos que são mais observados ou mais respeitados são daqueles que têm maior poder de pressão. Sim. Sejam os movimentos populares da sociedade civil, sejam os poderosos que sempre houve, né? E que, porque têm ou poder ou dinheiro, também têm mais condições de fazer valer seus direitos. Então, acho que este jogo de forças se abriu naquele momento e ele é o jogo próprio da sociedade democrática. Sim. Eu entendo que o Brasil está ainda na juventude democrática. Deputada, o que falar do nível e da qualidade dos debates daquela época? Olha, eu acho que o Brasil sempre teve parlamentares, pelo menos no âmbito do Sudeste, no que eu conheço melhor, não conheço bem a vida política dos outros estados, mas sempre teve parlamentares de boa qualidade, digamos assim, não é? Capazes de levar um debate com seriedade. E sempre teve também os políticos que nunca se interessaram pelo debate, mas este é o cenário político. O que eu vejo é que era um legislativo mais forte, mais respeitado. Não é? Mais protagonista, se pode falar, porque hoje muito se fala que há uma hipermusculatura do executivo e o legislativo fica meio deprimido. Eu acho que eu não vejo bem deste jeito, porque eu acho que existe um jogo de vender facilidades e vender dificuldades e comprar facilidade da parte dos parlamentares em relação ao executivo. Isso muito mais no nível nacional, até porque lá é que fica visível, que tem mais cobertura de mídia, etc. Né? Mais concentração de renda também. Isso. E eu acho que isto debilitou muito o legislativo. Quer dizer, há muitos anos, não é de agora, ao longo desses 25 anos, eu acho que o legislativo perdeu legitimidade, perdeu
a crença do povo. Quando a gente todas as pesquisas indicam que as pessoas não acreditam na política, não acreditam no legislativo e até acham que dá para fazer democracia sem partidos, coisa que eu acho bastante séria, não é? Mas que isso é culpa de todo este jogo que se estabeleceu e que recrudesceu muito ao longo dos últimos 10, 12 anos. Não é? Há uma crise de representatividade? Eu acho que há uma crise de representatividade, mas sobretudo há uma crise de legitimidade. Não é? Porque o que a sociedade assiste é o legislativo trocando coisas para conseguir cargos, para conseguir benefícios de toda a ordem a partir do executivo. Sim. E um exercício de poder central muito forte, né? Que no Brasil também são ciclos que acontecem, quer dizer, o Brasil tem ciclos onde o governo federal é mais presente, ciclos onde ele é um pouco menos, nunca teve ciclo que ele não fosse presente, né? E uma ideia de que o Estado é o grande provedor. Sim. Né? O Estado tem que cuidar de todas as coisas, desde se é possível dar palmada no filho, não dar palmada no filho, até se duas empresas podem se fundir e para formar um conglomerado que vá desregular o mercado. Né? Então é um Estado que se imiscui, digamos, em todas as coisas pequenas. Né? Sim. Na vida do cidadão. Na vida do cidadão, na vida que é a vida civil, que em princípio não precisaria de tanta regulamentação. De tanta tutela. Então a ideia de que o Estado de que o cidadão, a cidadania é tutelada, né, é bastante preocupante. Eu acho que era menos naquele momento. Sim. Sempre teve um pouco, mas era muito menos. Sim. E eu acho que isso decorre do modo de fazer política e, sobretudo, recalcitrante e muito acentuado a partir do governo do presidente Lula. Sim. Deputada, o que falar sobre os interesses da educação na Constituição? Como foi traduzi-los, colocá-los na letra da lei, a vontade de ter uma educação inclusiva, uma educação universalizada? Como foi possível traduzir isso para a letra da lei? Não, ninguém discorda da educação. Ninguém discorda que tem que ter educação para todos, que a escola tem que ser de boa qualidade. As pessoas discordam quando chega o momento de você tomar as medidas para fazer com que isso seja efetivo. Sim. Então, no âmbito da Constituição, praticamente houve um consenso. Né? Houve uma grande disputa no âmbito da Constituição Federal. Eu participei muito da Constituição Federal porque eu tinha sido secretário de Educação do Mário Covas, quando ele era prefeito. Sim. Quando ele assumiu a liderança da Constituinte, eu várias vezes fui lá para ajudar a discutir assuntos de educação na Constituição Federal, embora sendo deputada estadual. Sim. E não federal. Mas era assim até uma espécie de uma assessoria gratuita, digamos, que eu prestava para a liderança da Constituinte. Então, ali houve uma batalha grande entre os interesses do ensino particular e os interesses do ensino público. Que hoje, eu entendo, era uma falsa dicotomia. Era uma Existe falsa. um ensino, independentemente do particular ou público, desde que haja qualidade, desde que haja inclusão. Também, mas assim, toda a educação é um serviço público. Sim. Ou ele é um serviço público prestado diretamente pelo Estado, ou ele é um serviço público prestado pelo particular, mas sob a regulação do Estado. Sim. Quer dizer, isso é uma questão básica, não é? Por outro lado, o grande dilema, digamos assim, não era naquele momento entre o ensino público, já não era mais. Sim. Havia sido em 45. 45 foi uma constituinte de um embate muito grande entre católicos Sim. e liberais, né, que representava o ensino particular. Naquele momento, quando você passa para 88, 89, quer dizer, o ensino particular já não estava mais na igreja, a igreja já havia, de alguma maneira, aberto mão, digamos assim,
da educação de massa, ela ficou muito mais restrita a uma escola particular de elite, né? E a igreja já estava fazendo o seu lobby para colocar o ensino religioso dentro das escolas públicas. Mas não conseguiu. Conseguiu. Conseguiu em parte. Conseguiu com o veto do Fernando Henrique, conseguiu sim. E eu sempre perguntei isso para o Fernando, porque eu era contra. Mas, de qualquer forma, na Constituinte Federal, naquele momento, ainda havia o resquício dessa discussão entre o público e o privado, né? Mas isso já não se refletia tanto aqui. Seja porque, na verdade, as questões da iniciativa privada na educação já estavam postas e equacionadas. Mais bem resolvidas. Haviam sido equacionadas pela Constituição Federal, aqui elas já não se manifestavam tanto. Sim. O que aqui se manifestava com muita força eram os interesses corporativos na educação. Sobretudo os sindicatos de professores, diretores. E isso não só na educação, o sindicato dos médicos, dos policiais, sim, etc. Quer dizer, houve uma grande movimentação e pressão da parte das corporações. E da corporação da educação, como ela é muito grande, sim, né? Muito mais. O regime de colaboração entre Estado e município na área da educação ainda necessita de regulamentação, garante nossa entrevistada. Os gargalos têm que ser enfrentados, como o grande impasse da carreira de professor sem sistema de incentivo ou reconhecimento de mérito. Vamos agora a um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte. Nós voltamos já já. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, mostra agora a parte final da entrevista realizada por Jorge Machado com a educadora e ex-deputada constituinte Guiomar Namo de Mello. Investir mais no ensino básico, mudar critérios no sistema de gestão de dinheiro nas escolas e apostar na qualidade da educação são algumas das ações urgentes apontadas por nossa entrevistada. Como foi, por exemplo, garantir a educação para toda a rede pública, digo isso porque o Estado é grande, capilarizado, são 645 municípios, dizer que educação é direito de todos lá nos rincões, no Vale do Ribeira, no Pontal do Paranapanema, como é escrever, mas depois tentar realizar. Eu acho que São Paulo fez uma lição de casa relativamente bem feita, porque São Paulo universalizou o ensino fundamental e São Paulo, apesar do Brasil ter índices educacionais muito insatisfatórios, sim, dentro deste quadro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, ainda são estados com indicadores educacionais, eu diria, melhores ou talvez puxando a média para cima, menos piores, né? E, obviamente, que os grandes, os indicadores piores estão no Nordeste. Né? Então, aqui em São Paulo fez. Quer dizer, primeiro nós garantimos na Constituição 30%, não mais 25%. Aliás, eu queria até destacar, porque se os estados garantem 25% das receitas dos impostos para a educação, São Paulo foi além, chegou a 30%, mais que 30%. Mais do que 30% se você contar o dinheiro que vai para a FAPESP. Para a FAPESP, 1% carimbados isso, todos do os ICMS, anos. não é da Receita. Sim. Então, na verdade, São Paulo coloca mais do que 30%. Né? Embora uma coisa que eu, pelo menos, defendi muito no estado de São Paulo e que eu considero ainda necessária, as universidades levam uma boa parte desse 9,57%. Da FAPESP. Não, esse é das receitas do ICMS para as universidades públicas paulistas. Mas veja o número de alunos atendidos na universidade e na educação básica. Então, você tem o custo aluno individual per capita, que é gasto com aluno na universidade e no ensino básico, sim, é muito diferente. Muito desigual. E o Brasil tem esta experiência da universidade pública gratuita, que não existe em outros países. Na maioria dos países existe algum tipo de contribuição ou de retribuição
monetária. Mas isso não é bom para o Estado e para o país ter as melhores universidades ranqueadas, inclusive mundialmente? Não ou seja, tem, isso não é um são retorno? melhores. Será que não? Desculpa, não. Quer dizer, pelo que a universidade pública leva em termos de custo-aluno, Sim. nós já deveríamos ter alguns prêmios Nobel. Você sabe que a Coreia e o Brasil apresentavam o mesmo número de patentes numa instituição que registra patentes nos Estados Unidos, que é onde as mais competitivas estão, as patentes mais competitivas. Nos anos 60, o Brasil e a Coreia apresentavam o mesmo número, baixo, sim, ambos. Hoje a Coreia apresenta mais de 8.000 patentes e o Brasil 250. Isso faz toda a diferença, ou seja, em termos de toda medições mundiais, toda em parâmetros E nós tínhamos a mundiais. USP considerada entre as 500 melhores, acho que era as 500, sim, que já não é mais, quer dizer que já... E nós temos uma universidade pública com custo-aluno altíssimo, com uma relação aluno-professor muito baixa. Mas aí também não tem a ver com o fato do Estado, o Estado mais rico da Federação. Eu digo isso porque pegamos obras metroviárias. O governo federal toca nas capitais onde há o investimento em metrô. No caso, o governo federal também investe em universidades federais. O governo paulista tem 3 universidades entre as excelentes. Não há uma certa concorrência. São as excelentes assim, do Brasil. Do Brasil, sim, exatamente. Porque internacionalmente não dá para comparar. Sim, mas eu acho que São Paulo é o estado mais rico e a gente tem muito orgulho de ter 3 universidades públicas entre as melhores do país. Não é? Creio que não tem nenhuma universidade federal tão boa quanto o USP e Unicamp. Sim. Eu não estou ao par agora dos indicadores, do ranking, mas é mais ou menos isso. Só que você não precisaria necessariamente ter tudo isto onerando apenas o erário. Sim. Você poderia ter algum tipo de retribuição da sociedade, porque todo mundo que passa por uma universidade pública vai ganhar muito mais do que qualquer outra pessoa que não passa. E o que ele vai devolver para a sociedade que bancou os seus estudos. Isso. Além disto, quer dizer, você claramente, até hoje o que existe é que os pobres fazem o ensino público, quando eles vão até o ensino médio, eles fazem o ensino médio, em geral noturno, sim, trabalhando, e não conseguem entrar na universidade pública, que é gratuita, então eles vão para a universidade particular e pagam, sim, não é? E os ricos vão para as melhores escolas particulares na educação básica e conseguem uma vaga nas universidades públicas. Aumentando e preservando o fosso de desigualdade. Claro, a desigualdade educacional é acentuadíssima nesse caso. Né? E nós ainda não resolvemos esse problema. Quer dizer. O Constituinte, lá em 89, pensava nessas possibilidades, ou seja, quando sim, se pensa na garantia de universalização e de preparo do indivíduo, como está aqui, e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos, tecnológicos. Hoje, muito estudante deixa o ensino médio de lado, ele quer o tecnológico que se traduz rapidamente em emprego, professor. Quando a Constituição diz os conhecimentos científicos e tecnológicos, ela quer dizer, inclusive, para a formação básica. Sim. Tá? Não é necessariamente para o ensino técnico. Tá. Quando a Constituição diz isso, o que ela diz é que todo o jovem que se forma no ensino médio, passa por toda a educação básica, ele tem que ter informações básicas sobre a ciência, sobre o que é a ciência, para que ela serve, e sobre o que é a física, a química, a biologia e os processos que essas ciências baseiam a produção de bens e serviços na sociedade. Isso é um exemplo, digamos assim, é um objetivo maior. Né? O que ficou muito presente na Constituição foi que havia toda uma pressão para fundar universidades públicas, mais universidades públicas. Mais universidades públicas. Mais universidades públicas. Universidade Pública da Baixada Santista, Universidade Pública do ABC. E eu, pelo menos, sempre fui contrária a isto. Quer dizer, eu continuo achando que se nós não investirmos no ensino básico, sim, com seriedade, nós vamos entrar numa era de escuridão neste país. Porque o mundo inteiro está avançando no que diz respeito ao ensino
ao ensino básico. Deputada, como foi também a distinção de competências? Muito se fala, até hoje se reclama inclusive, que os gestores municipais, os prefeitos ficaram com muitas incumbências, inclusive na área da educação. Como foi esta partilha? Olha, essa partilha ainda deveria ser regulamentada, porque existe um artigo da Constituição que diz que o Estado, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem compartilhar, devem dirigir a educação em regime de colaboração. Só que nunca ninguém estabeleceu quais são os parâmetros desse regime de colaboração. Sim. Então, e aí fica o bom senso de quem está no governo. E o Brasil tem de tudo. Quer dizer, tem estados onde o governo estadual faz uma parceria muito forte com os municípios, tem estados que o governo estadual praticamente é divorciado do município. Sim. São Paulo continua tendo redes duplas, sim, duplicadas. E essa sobreposição custa caro, tanto para o município quanto para o Estado. Claro. Eu acho que São Paulo iniciou um processo de municipalização forte, sim, a partir de meados de 90. Né? Inclusive reduzido a sua rede, hoje está em torno de 4 milhões de alunos matriculados. Mas ainda tem mais quase 2 milhões de alunos do ensino fundamental matriculados. Sim. E isso é muito sério, porque tem município onde você tem escola estadual e escola municipal. Sim. Aliás, concorrendo e às vezes canibalizando profissionais que saem do ensino estadual, prestam concurso no municipal, isso desorganiza de alguma maneira. Nós deveríamos estar completando esse processo de municipalização. E não fizemos isso ainda, 25 anos passados da inauguração dessa Constituição. Por incrível que pareça, não completamos este processo. Acho que a Rose Neubauer, quando ela foi secretária, ela deu grande prioridade para a municipalização, mas depois, dentro do mesmo partido, há visões diferentes a respeito de várias coisas, entre elas essa, né? São Paulo não tem, na minha opinião, um regime de colaboração bem organizado. Sim. E ainda tem duplicação no atendimento do ensino fundamental. Pois é. Deputada, o que falar ainda sobre a questão dos servidores públicos? Como fica a questão da educação e o serviço público? Porque muito se reclama que o salário é baixo, o professor não é valorizado. Como é que a senhora vê isso como legisladora? A pessoa que pensou para frente, 10 anos, 20 anos, 25 anos agora, como é estabelecer essa relação de valorização do profissional? Eu acho que se nós não mudarmos os critérios pelos quais a gente recruta e mantém os professores numa carreira, nós sempre teremos problemas de que alguns ganham muito e outros ganham pouco. Sim. Não porque eles não ganham igual, eles ganham igual, sim, mas quem trabalha muito ganha igual quem trabalha pouco. Sim. Quer dizer, nós não temos um sistema de incentivos, nós não temos um sistema que reconheça o mérito, porque pela Constituição Federal todo mundo é igual, né? Você não pode diferenciar e a nossa carreira é uma carreira cartorial, o indivíduo vai lá, apresenta tempo de serviço e certificado de cursinhos que ele fez e isso já é suficiente para progredir na carreira. A Secretaria fez um trabalho forte nesta gestão e nas gestões anteriores para mudar algumas coisas vêm sendo mudadas, mas não ainda o suficiente para que a gente possa ter uma carreira do magistério organizada e meritocrática. Sim. Então, na medida em que a gente não tem isto, o aumento salarial muitas vezes, por si só, não resolve o problema. Sim. Quer dizer, há pouco tempo o João Batista de Oliveira publicou um artigo bastante interessante dizendo para onde vão os 10% da educação. Sim. Se nós não mudarmos o sistema de gestão, a estrutura da carreira e o modo como
o dinheiro chega na sala de aula, Sim. pode ser que os 10% não sejam A suficientes. senhora já está falando da meta 20 do Plano Nacional de Educação, é isso? Isso, exatamente. Tá. Bom, nós já temos um Plano Nacional de Educação. Agora os estados, o estado de São Paulo inclusive, e os municípios devem constituir seus planos. E a senhora que estava aí no Conselho Estadual da Educação até muito bem pouco. Estamos trabalhando, estamos discutindo a questão do Plano Estadual. A Secretaria tem um grupo de trabalho, o Conselho participa disso, né? Sim. O Conselho pretende dar uma contribuição para o Plano Estadual, mas o Conselho não é um organismo executivo. Sim. Ele não tem um corpo de técnicos, de especialistas, assessores. Ele tem conselheiros, e os conselheiros não ganham. Então, eles não se dedicam em tempo integral. Sim. Quer dizer, eles ganham, mas eles ganham uma quantia simbólica, sim, digamos assim. Professora, então, o Conselho pode contribuir, mas ele não pode ele levar adiante o Plano Estadual. Deputada, já quase no encerramento da nossa conversa, o que a senhora vislumbra? Não se pode fazer leis com uma bola de cristal, mas o que a senhora vê hoje e o que a senhora vê em termos legais? Ou seja, há um descolamento do que está escrito e do que o estudante hoje precisa, o profissional, o professor, o diretor de escola. Como é que a senhora vê a educação que se faz hoje e a letra da lei? O nosso problema de educação não é da lei. A nossa LDB, que ela é filha, né, da Constituinte de 88, a nossa LDB é uma lei moderna, é uma lei que tem um enfoque bastante interessante. Ela vem sendo muito emendada, porque neste governo o lobby das corporações, sim, no parlamento é muito forte. Então, de repente, você tem uma emenda lá que você sabe que é para o pessoal da sociologia, você tem uma emenda lá que você sabe que é, sabe? Então, a Constituição, ela está parecendo meio uma árvore de Natal. Se você olhar a Constituição, não, a LDB. Se você olhar o texto da LDB e você vai vendo as emendas, porque as emendas vão todas entrando, sim, fica até difícil de ler, de tanta coisa que tem. Mas, mesmo assim, a lei não perdeu o seu enfoque de modernidade, ela tem uma concepção curricular muito interessante. Nosso problema não é de lei, o nosso problema é de gestão. Sim. O nosso problema é de foco, é de ter critérios para gastar o dinheiro, é de ter uma carreira de professores que permita pagar melhor aquele professor que dá melhores resultados. Sim. Esse é o grande nó da nossa educação. Eu digo isso porque nós temos a Constituição, que é de 1989, está completando 25 anos, a Constituição de todos os paulistas. E a LDB, que é de 96. Pois é, e no meio, entre as duas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trouxe protagonismo, trouxe mais... Sem dúvida. Como é conciliar leis tão modernas, inclusive para um Brasil que muitas vezes tem aspectos arcaicos? É por isso que a educação é uma área complexa, né? Quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma vitória, uma conquista importante de preservar, mas também ele tem os seus problemas. Quer dizer, tem jovem por aí nas escolas fazendo o que não deve, dizendo assim, não, mas se me mandarem, me expulsarem, eu vou lá no Conselho do Estatuto da Criança. Direto, lá no Conselho Tutelar, eu vou. Pois é. Deputada, vamos olhar os próximos 25 anos. O que resta ao legislador atual em termos de educação, em termos de colaboração, para que a gente tenha realmente que valha a letra da lei, que a gente tenha uma Constituição moderna e que ela satisfaça os anseios do cidadão? Olha, eu acho, por exemplo, essa história do regime de colaboração é uma coisa que está aí para ser regulamentada. E nós estamos estudando isso no Conselho. Sim. E se pudermos, mandaremos para o próximo governador uma sugestão de projeto de lei para regulamentar a relação do Estado com os seus municípios, já que o regime de colaboração em termos de união não é suficiente que a gente faça isso a nível de Estado. Eu acho que isso é uma questão, os próximos 25 anos, eu acho que são os anos em que nós vamos ter que organizar, nós vamos ter que enfrentar os gargalos da educação. Eu recomendo a todos que leiam um documento que foi produzido por jovens que estão estudando em Harvard, brasileiros que estão estudando em Harvard. E o nome do documento chama O Mapa do Buraco.
Um mapa do buraco. Onde eles falam da educação. Sim. E ali estão todos os... ali está o diagnóstico que todos nós conhecemos. E com uma visão privilegiada, distante até, em Harvard. Então, esses próximos 25 anos, nós temos que enfrentar alguns gargalos, nós temos que enfrentar alguns impasses. Esse impasse da carreira do professor, nós temos que enfrentar. Até agora, eu acho que nós, na verdade, estamos perdendo. Mas não temos sorte, deputada? Não estamos vivenciando agora o tal bônus demográfico? Houve um tempo lá atrás que tudo era falta porque havia gente demais. O bônus demográfico está acabando e nós não... Estamos perdendo essa janela? Nós perdemos esta janela. Estamos perdendo. Já está no fim o bônus demográfico, que seria o momento de investir em qualidade. Sim. Agora, investir em qualidade dá muito trabalho, demora muito tempo e não dá voto. Mas as coisas na educação não são assim? Paulatinas e que precisam de alguma permanência, de alguma constância para produzirem frutos e resultados? Sem dúvida alguma, por isso que quando eu digo nosso problema é de gestão, até para garantir a continuidade das políticas. Sim. Mas ainda nós não temos essa garantia. A melhor memória desses 25 anos aí? Minha melhor memória desses 25 anos foi o quanto eu aprendi nesta casa. Eu aprendi sobre coisas que eu jamais imaginaria que eu aprenderia, como, por exemplo, o sistema hídrico, né? Como se regula o sistema hídrico, como se privatiza uma empresa aérea como a VASP. Eu aprendi coisas que estavam fora da minha zona de conforto e para mim isso foi muito enriquecedor, a experiência que adquiri aqui. E eu aprendi muito sobre a natureza humana. Esta é uma casa onde a natureza humana ela aparece nua e crua. Fala mais alto. Ela aparece nua e crua. E isso é uma grande lição de vida. Para mim, a melhor memória desses anos é o que eu aprendi. Houve momentos muito difíceis aqui, eu passei por momentos muito difíceis, mas foi um aprendizado precioso. Eu acho que eu tenho uma vantagem em relação às outras pessoas que estão na educação, porque eu adquiri aqui esta maneira de entender as forças que estão em jogo. Sim. Então isso isso foi... E que faz toda a diferença. Faz bastante diferença. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com a ex-deputada Guiomar Namo de Mello, termina aqui. No próximo programa você vai conhecer o trabalho do ex-deputado Jairo de Matos na elaboração da Carta Magna do Estado de São Paulo. Tchau, até lá.